Olá, bem-vindo. Esse vídeo é parte do material de pré-aula da disciplina de ventilação do curso de Engenharia Mecânica da UFJM. Nesse vídeo a gente vai determinar o que é chamado de pressão ajusante do captor. Então vamos ver o que seria essa pressão. Então aqui a gente tem dois tipos de captor, um utilizado para extração de fumos de solda e esse outro tipo de captor utilizado aqui na exaustão de vapores, que são gerados nesse tanque. Então o que seria essa pressão ajusante do captor? Essa pressão nada mais é do que a pressão do fluido nessa região logo após a entrada do captor. A determinação dessa pressão é importante tanto no cálculo de perda de carga do seu sistema de ventilação, quanto na determinação da pressão total ou pressão estática do ventilador. É exatamente essa pressão total ou essa pressão estática que você vai utilizar para selecionar o ventilador que vai operar no seu sistema. Então vamos ver como é que a gente determina essas pressões. Então a gente tem aqui um esquema de um captor, O formato desse captor agora ele não importa tanto, porque esse procedimento que a gente vai desenvolver aqui ele é aplicado a qualquer tipo de captor. Então o que a gente vai querer determinar agora é a pressão estática do fluido exatamente nesse ponto 1 aqui, na parte interna já da tubulação. Para determinar essa pressão a gente vai aplicar a equação de conservação da energia, já nessa forma aqui que a gente definiu anteriormente, para o cálculo de perda de carga em tubulações. Mas antes de aplicar essa equação, a gente precisa definir o nosso volume de controle. Esse volume de controle especificamente ele tem algumas características que são importantes para o procedimento que a gente vai adotar aqui. Esse volume, então, ele possui uma das fronteiras aqui, numa região logo após a entrada do captor, por onde há escoamento de fluido, E a outra fronteira desse volume de controle, ela fica na parte externa do captor. O importante dessa fronteira que fica na parte externa do captor é que ela seja definida numa região distante da face do captor, onde a gente possa considerar que a velocidade desse escoamento que cruza a fronteira ela seja nula, ou seja, muito próxima de zero. Então, fisicamente, onde é que ficariam esses dois pontos? Esse ponto aqui é logo após a entrada do captor. De acordo com a OSHA, que é uma organização americana para segurança e saúde, ele deve ficar a uma distância de 4 a 6 diâmetros da entrada da tubulação. Então é exatamente nessa distância que a gente mediria a pressão ajusante do captor. Já esse ponto externo ao captor, a gente não precisaria fazer nenhuma medição nele. Mas em um sistema típico de ventilação, esse ponto não deve ficar a uma distância maior do que 1 metro da face do captor. A essa distância de 1 metro, na verdade, a velocidade já é muito próxima de zero. Então, uma vez que a gente definiu aqui o nosso volume de controle, vamos agora aplicar a equação de conservação da energia para a determinação da pressão aqui no ponto 1, que é o que a gente quer. Então, essa é a equação da conservação da energia aplicada entre os pontos 0 e 1. Lembrando que essa equação aqui ela está escrita na forma, vamos dizer assim, na forma de pressão, ou seja, a unidade de cada termo aqui é a unidade de pressão. Então, quando a gente aplica essa equação aqui no nosso volume de controle, a gente vai ter o seguinte. A pressão no ponto 0, que é a pressão aqui do lado de fora do captor, ela é a pressão atmosférica. Nessa equação aqui, a gente vai considerar os termos de pressão como pressão relativa. Então, nesse caso, a pressão atmosférica é igual a zero. Com relação ao termo de velocidade no ponto 0, pelo próprio traçado do nosso volume de controle, esse termo também é igual a zero. Já os termos aqui de energia potencial, a gente vai assumir que esse ponto 0 e o ponto 1 eles estão na mesma cota, então eles se cancelam, tanto o ponto 0 quanto o ponto 1, restando só o termo de pressão, o termo de velocidade e um termo de perda de carga. Então, rearranjando a equação, a gente vai ter que a pressão no ponto 1 ela vai ser igual a menos o termo de perda de carga mais um termo de pressão dinâmica calculado com a velocidade no ponto 1, ρ sobre 2. Então o que é que a gente tem aqui? Qual é o resultado que a gente tem após a aplicação desse balanço de energia? A primeira conclusão é a seguinte, é que a pressão ajusante do captor, essa pressão no ponto 1, ela é negativa, ou seja, ela é uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Então por que essa pressão cai? Ela cai devido a dois fatores. O primeiro dele é devido à perda de carga, gerada no escoamento do fluido quando ele entra no captor. E o segundo motivo é devido à aceleração do fluido do ponto 0 até, onde ele tem velocidade nula, até o ponto 1, onde a velocidade é a velocidade média aqui do escoamento dentro da tubulação. Então ela cai por esses dois motivos.
A gente pode também entender isso em termos de energia, né? Ou seja, essa energia consumida, né? Consumida entre aspas, pela perda de carga e pela aceleração do fluido, do repouso até a velocidade V1, ela vem exatamente do termo de energia de pressão. E aí o resultado disso é a queda da pressão do fluido na medida que ele sai do ponto 0 até o ponto 1. Então, como é que a gente consegue calcular essa pressão? Bem, experimentalmente, basta que a gente meça a pressão estática do fluido nesse ponto 1. Okay? Mas em termos de projeto, a gente precisa prever o valor dessa pressão. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar calcular tanto esse termo de perda de carga quanto o termo de pressão dinâmica. Né? O termo de velocidade, a gente consegue calcular a partir do conhecimento da vazão de operação do captor, né, e da área da seção transversal da tubulação aqui no ponto 1. Né. Já o termo de perda de carga, né, ele é calculado da mesma forma que a gente costuma calcular a perda de carga em acessórios de tubulação. Né. Vai existir um coeficiente de perda de carga, que é característico do tipo específico do captor, e esse coeficiente ele vai ser multiplicado por um termo de pressão dinâmica. Em outro vídeo a gente vai ver algumas características específicas para o cálculo desse termo de perda de carga. Então, por fim, né, apesar da gente ter desenvolvido essa equação e ver que ela possui um sinal negativo, né, aqui na frente, na maioria dos livros ela apresenta de outra forma. Né? Por exemplo, no livro-texto que a gente usa na disciplina, o livro ele acaba por omitir esse sinal negativo e a equação aparece dessa forma aqui, como o somatório da perda de carga mais o termo de pressão dinâmica. Lembrando que esse termo de pressão dinâmica ele é sempre calculado com a velocidade média do escoamento no duto. Né? Então, quando você utiliza essa equação nesse formato, você tem que tomar um certo cuidado, porque esses dois termos aqui, o resultado deles vai ser um número positivo, porém você tem que saber que essa pressão fisicamente é uma pressão negativa, é uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Né? Você também pode encontrar essa equação com outra nomenclatura, que seria seguindo a nomenclatura da ACG/H. Né? ACG, né, e H. Né? ACG/H chama essa pressão ajusante do captor de SPH, que seria Static Hood Pressure, pressão estática do captor. Né? Ela vai ser também igual ao somatório das perdas de carga na entrada do captor, que ela vai chamar de Entry Loss, somado a um termo de pressão dinâmica. Né? Na nomenclatura da ACG/H, esse termo seria o VPD. Né? Seria um termo de pressão dinâmica, e esse D simboliza que a pressão dinâmica é calculada com a velocidade média no duto, que é exatamente essa velocidade no ponto 1. Então esse era o objetivo dessa aula, né? Determinar a pressão ajusante do captor, né? E tentar entender fisicamente o significado de cada termo, beleza? Então acho que era isso, né? Obrigado.